Vamos lá para mais um Aroma em Mulher, né? Deixa eu só explicar para quem não é ainda minha aluna, sempre faço projetos da gente estudar juntas por uma semana, normalmente é por uma semana, e aí eu escolho temas para a gente abordar, e o objetivo abordamos sobre a saúde, né? E não sobre aqueles sintomas, as doenças, né, que se apresentam, e como recuperar essa saúde. Ela fica, de fato, ausente quando a gente está com algum sintoma, e a gente vai buscar soluções com as medicinas naturais. Então, o foco é sempre utilizar as medicinas naturais para isso. Quais são essas medicinas? Quando eu comecei, eu só falava de óleo essencial, né? Quem me acompanha desde o início das primeiras maratonas, chamava de maratona de aromaterapia na prática. Era uma semana enlouquecedora em que a gente estudava muito. E aí eu só falava de óleos essenciais, mas nunca só usei óleos essenciais, né? Para começar, os óleos essenciais precisam dos óleos vegetais. E aí a gente acha que eles são meros carreadores, nem um papel de coadjuvante tem. E não são. Aprendemos que é uma medicina natural também. E aí a gente foi crescendo e conhecendo cada vez mais esse mundo lindo das ervas, né, das ervas in natura, dos óleos essenciais vegetais, dos florais, dos hidrolatos, das argilas, e por aí vai, saindo dessa parte de, vou chamar assim, de produto, até se expandindo para outras terapias. Então, a aromaterapia e as medicinas naturais, elas são bases para as outras terapias que vão nos ajudar a ter saúde, a atingir o objetivo final, né? Não estava programado esse Aroma em Mulher, e aí, como eu estou fazendo tudo, eu e minha equipe, eu estava só preocupada no sentido assim, o que faremos, qual aula daremos, né? E não uma coisa negativa. Daremos no mês de março para as alunas do curso da formação completa em medicinas naturais. Essa foi a preocupação que surgiu, né? O que faremos. Em janeiro, a gente fez uma abordagem bem legal, já com uma convidada, falamos sobre envenenamento com as medicinas naturais, né? Porque não é porque é natural, não faz mal. Então, trouxemos uma pessoa que disse que os óleos essenciais só fez mal a ela. Então, a gente conversou sobre isso, riquíssimo, né? A abordagem. Em fevereiro, a gente tirou várias dúvidas das alunas com coisinhas simples, então a gente vê que são dúvidas grandes, então precisa mesmo dar atenção. E aí, nada é irrelevante, pelo menos não na minha visão, não na minha metodologia, né? Não para a Aroma Escola. E a gente fez aí quase 2 horas e meia de aula, abordamos e ficou combinado que em março a nossa amada professora Bruna viria dar aula para vocês para falar sobre o corpo feminino. Nem tinha me tocado que era mês da mulher, né? Que a gente comemora a mulher. E aí, quem está no curso lá das medicinas naturais, e quem também já fez... Olha ela aí, ó, a Bruna está aí, ó. E quem já fez a capacitação, tá com... Deixa eu botar ela aqui. Demorei, mas cheguei. Vou dar um pin aqui em você. Ela aqui, ó. Quem não conhece a Prof. Bruna. Aromatóloga. Pode falar tudo, Bru? Antes, pode, assim, já sabe o que é, né? Pode. Mestranda em fitoterapia. Porque eu me influencio muita gente naquela da mentira. Psicoterrorismo nas pessoas. Oi? Não entendi. Psicoterrorismo nas pessoas. Bora fazer, vamos fazer, é para ontem, bora, vamos. Eu já vi, eu já achei, tá tudo certo. Olha, tá assim, eu vou fazer assado. E se vire. Arrumei tudo, pronto. Mestranda aqui, vai dar amigas de sala, né? Agora alunas. Pronto, ela tem um conjunto de aulas no nosso curso, nossa formação, que atingiu o objetivo, não foi, Bru? Veio para a escola para esse objetivo. Lembra que eu fui atrás de você e falei, olha, eu quero uma visão médica, não no sentido da profissão, mas o sentido do que a gente
ver o corpo humano. Eu quero isso para essas alunas, para as minhas alunas da Aroma Escola, e aí como que a gente faz? E ela se virou desde sempre, né, Bru? Deu aula para mim antes, né? Aí virou aluna e pronto. E depois já está o curso lá montadinho, vocês estão assistindo. São os comentários mais, eu posso dizer assim, talvez as dúvidas mais cabulosas que ficam. E aí dá para ver que as dúvidas, assim, às vezes se perdem, né? E aí eu sempre falo, reassiste, porque a linguagem é gostosa e aí flui. E flui, que é uma bonita, né? E é muito gostoso, muito delicioso de estar lá. Pronto, aí ela vai vir semana que vem falar da saúde da mulher, tá? Ela vem semana que vem falar com todos nós da saúde da mulher, falar aspectos físicos mesmo, o que a gente pode fazer, quais são os detalhezinhos, né? Detalhes tão sutis, mas tão grandiosos para recuperar de fato a nossa saúde em todos os ciclos da nossa vida. Só que aí, gente, eu fui descobrir uma terapia, estava procurando outra terapia para fazer, sabe? Outra coisa. Que eu não fico quieta, né? Mas para fazer para mim, né? Eu fui a São Paulo, fiz o Lavantes em São Paulo e eu fiquei meu lelé da cuca. Foi muita informação, a carga energética foi muito grande. Ficar longe de Maia ficou doente, com febre, sabe? Foi tudo assim, foi bem conturbadinho. Então, toda gotinha virou um oceano. Eu falei assim, eu preciso verificar o que é isso, né? E aí eu fui fazer uma terapia cheia, o universo traz, né, pra gente, chama assim, divórcio energético. Eu vi lá, né, divórcio energético, eu falei, deixa eu me divorciar aqui, né, afinal de contas, vai que eu não fiz direito. Vou fazer isso aí. Bom, foi maravilhoso, foi sensacional. Só resumindo para vocês, achei que ia me divorciar dos ex, em carne e osso, né? Ou então no espírito, e eu me divorciei, foi da igreja. Olha isso. Da religião, da religiosidade que coloca dentro da caixinha, né? Então, aquele Deus que pune, o marido, né? O noivo que fica esperando, e aí se você tem ou não tem um azeite para chegar lá, eu estou falando uma linguagem bem cristã, quem conhece a Bíblia vai entender as metáforas. Pronto, precisei tirar isso de mim e entendi por que São Paulo foi tão pesado, né? Minha terra e a minha vivência, meu berço mesmo, meu berço de tudo, né, gente? De tudo. O social de igreja lá, aqui eu não tenho, aqui eu nem vou na igreja, não tenho nem amigos nem nada, né? Social da igreja era lá, enfim, tudo para lá. Mas olha onde chegou. Eu achei sensacional. Ó, vou mutar, mutou, tá? Aí eu achei sensacional. E deu um revestrezinho, e aí a professora precisou me atender no domingo, de novo, que já não é dia de atendimento. Eu falei, olha, eu não estou me sentindo legal, tudo ela perguntando sempre. Eu falei, eu não estou me sentindo legal, não. Já usei óleo, já usei um monte de coisa. E ela falou, então vamos conversar e vamos ver o que eu posso ajudar mais. Era no domingo. E durante a conversa da gente, depois que ela fez tudo, a gente ficou tagarelando. Vocês sabem que eu falo muito pouco, né? Eu falo pouquíssimo, sou muito direta. Aí a gente ficou tagarelando, e aí eu fiz o convite para ela falar com as alunas da Aroma Escola. E aí ela já deu a data, ela falou, vamos, a gente pode conversar na próxima semana, próxima quinta-feira, dia 10. Eu falei, não, dia 10 é o dia da professora Bruna, nem troquei. E ela falou, eu tenho dia 17, então ela vem semana que vem, na outra, conversar com vocês sobre esse divórcio energético que em mim chegou, né, achando que era uma potoca, foi 3 potocas mais para baixo. Interessantíssimo. Bom, daí eu fiz convite para uma aluna nossa, que é hipnoterapeuta, porque a gente tem muita questão do inconsciente nessa parte do divórcio energético, então ela vai complementar, apesar de eu nunca ter feito sessão com ela, mas eu já fiz sessão de hipnose, não tenho a formação completa, eu tenho algum conhecimento sobre,
Então, vocês vão entender um pouco mais nessa linguagem do inconsciente, né? Entender consciente, subconsciente e inconsciente. Então, o que está gravado aí, né? Vamos aprofundar mais, aí cavucar um pouquinho mais. E a parte das medicinas naturais, o que usar para tratar isso ou essas outras questões, a gente vai conversando durante a semana, lá nos stories da Maia Aromaterapia, tá? Então, explicar um pouquinho mais sobre cada erva, cada óleo essencial, cada coisinha, que aí eu me responsabilizo de criar os protocolos, né? E a gente deixa lá registrado e pronto. E vamos conversando aqui, tá bom? Então, como eu disse, hoje eu vim contar a introdução, foi assim que surgiu o Aroma e Mulher, eu tenho certeza que vai ser incrível, né? Para algumas de vocês, que são alunas, óbvio, que eu já conheço, eu já falei no privado, olha, vai ter uma aula que eu já imaginei você também sendo ajudada, porque muitas de vocês conversam comigo no privado, né? Algumas fazem um atendimento comigo, então a gente tem essa liberdade de orientar um pouquinho caminhos, né? Então, para todas, mesmo aquelas que eu não sei, eu também eu vou dizer assim, não quero saber, não é diminuindo vocês, não, sabe? Mas para todas, eu tenho certeza absoluta que algo profundo vai chegar, uma cura profunda vai chegar, tá? Então, vamos começar a aula de hoje. A de hoje, eu fiz a apresentação, vocês já liberem o calendário de vocês todas as quintas de março nesse horário, porque as aulas não vão, de fato, ficar gravadas. A gente vai fazer pelo Zoom, porque quero olhar o rosto de vocês, e não só eu, quem vir também, né? Quero que vocês falem, tá? Participem. Quero que vocês se desafiem a fazer, a agir mais do que... E não é só falar de usar os óleos essenciais, não, né? Mais do que só entender que aprendeu, eu sei qual é o óleo essencial bom para, por exemplo, depressão. Ou sei qual é o óleo essencial bom para problemas hormonais. Mais do que isso, muito mais do que isso, eu quero que vocês se deem a oportunidade, do mesmo jeito que eu me dou essa oportunidade de continuar a nossa evolução, tá? Estamos já dentro do barco, ninguém vai pular fora, mas ninguém também vai ficar vendo, né, o sol, olhando para o sol, por nada. Vai todo mundo trabalhar e fazer com que a gente chegue muito mais longe, tá? Se entrou no barco junto comigo, nada de se cansar, vamos embora, agir, vamos cuidar de nós, tá bom? Vamos lá. Grupo fechado, só nós aqui. Quem sentir vontade, né? Eu quero que responda. Quem daqui já teve ou tem depressão? Se não quiser falar, pode fazer alguma coisinha aí, sabe? Os emotionzinhos que na mãozinha, ou falar mesmo, colocar assim, sabe? Ligar o vídeo, o áudio e falar eu tenho, eu tive, enfim. Vou olhar o coisa. Deixa eu ver aqui. A partir da Mary. Teve 1, 2, 3. Junto com ansiedade e síndrome do pânico. 3, 4, 5, 6. Eu não sei mexer lá. Eu não sei mexer na coisa, mas eu já tive um pouquinho, não tenho muito, mas de vez em quando ele aperta. Eu não sei. Muito bom, Vera. Muito bom a resposta, né? Porque não se toma, né? Tá. Olha que legal. O mais doido é pensar quem nunca teve, né? Tem 2 pessoas aqui com as mãozinhas levantadas. Eu não estou sabendo mexer. Eu não tô... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá sabendo mexer, sim, senhora. Fale. É a minha colega lá da Bahia. Fale. É mesmo.
Eu também já tive Também já teve. ansiedade, e ainda tenho. Ainda tenho. Ainda tem, legal. Estou, inclusive, querendo que você me indique aí alguma coisa para melhorar, né? Estava louca para ouvir você e falar com você. Fique aqui. Ó, tem aqui. E aí vamos assim, doido pensar, quem nunca teve? Então, deixa eu fazer a pergunta para vocês. Tem alguém aqui que acha que nunca teve, ou que tem essa certeza absoluta de dizer assim, não, eu acho que nunca tive. Tipo assim, essa sensação. Não, e não estou diminuindo, não, só quero perguntar mesmo. Por exemplo, eu Estê, nunca tive sintomas da gripe, de nada, então eu acho que eu nunca tive Covid. Sabe? Desse jeito. Tem alguém aqui que acha que nunca teve depressão? Ou, né, a gente vai tá falando em ter, mas e se sentir também deprimido? Acho que eu vi levantar a mão aqui. Tá valendo, estou contando. Estou contando. Quem eu estou enxergando, estou contando. E aí? Aqui, deixa eu ver aqui descobri que a menopausa causa um agravamento. Isso, a gente vai falar sobre isso. Achava que não tinha, mas depois da pandemia, acho que tenho. Tem momentos bons e momentos mais ou menos, né? Oscilando sentimentos. Profunda não considero, mas tenho rompantes de vontade de fazer nada, de ver ninguém, de sair para lugar nenhum. Nossa! Eu achei que fui eu que escrevi isso. Senti deprimida, sim, também nos momentos de TPM, ó, menopausa e TPM. Sintomas só nosso de mulheres, né? Só nosso feminino e que tem a ver. Não sei se era depressão ou síndrome do ninho vazio, mãe, maternidade rompida, sensação de finalizou síndrome o meu... do ninho vazio, Síndrome do ninho vazio, sim. Ó, que legal. Então, quem disse que talvez não teve, a síndrome do ninho vazio parece que levanta, né? Ah, senti essa tristeza, tudo. Então, a síndrome do ninho vazio pode ser uma das causas que deixam você no estado depressivo. A gente vai conversar sobre isso. Então, a gente pode entrar no estado depressivo por luto. Um luto, de fato, alguém que morreu. Um luto desse momento de mãe que finalizou, da maternidade que se finaliza, o ninho fica vazio. Tá? Então, a gente tem outras causas, como disseram aqui, a TPM, que são os ciclos. Aí a gente tem a questão do hormônio, e, na verdade, a gente tem hormônio em todo momento, né? Toda hora, todo instante, né? Então, vai estar aí bem mexida. Ok. Bem interessante. Deixa eu ver aqui. Eu quero... Gente, parece que eu não... O Zoom... Deixa eu ver se tem alguém entrando. Não sei se era depressão, mas logo me reinventei e fui estudar. Por isso, foi bem breve. Ok. Fez algo, né, por si. No chat. Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat, aqui esperando. Não. Então, depressão é muito... Eu até já fiz uma semana de estudos que a gente viu o que era depressão. E aí a gente entende assim, que ela é muito... não ter essa consciência da nossa vida. Oi? Ai, ela é muito ruim, isso é. Ela é muito ruim, ela é mesmo. E essa questão assim, da gente não ter consciência da nossa vida, né? Então, o que seria essa consciência da vida? Eu não sei quem eu sou, ou sei quem eu sou, enfim, essa parte filosófica, né? Essa parte mais, talvez, você falar romantizada no sentido mesmo literário, sabe? A gente construir a nossa história, quem eu sou, o que eu vim fazer, qual que é a minha missão, descobrir isso é uma das causas na psicossomática do que é a depressão. Né? Então, a falta de descobrir isso traz a sensação, traz os sintomas, né?
a expressão depressiva para o nosso corpo. E aí a gente está falando de um corpo físico já, que é onde a gente vai sempre partir para entender os sintomas que acontecem. Então, vai sentir tristeza, vai sentir vazio, né? Aquela coisinha no peito que você fala assim, não tem nada aqui, parece que o coração não para, os órgãos não têm onde parar, um vazio. Vai sentir vontade de chorar, um choro pela tristeza, e vai ficar também deitada sem querer fazer potoca nenhuma, nada, não quer falar, nada tá bom, né? Vai também perder o apreço por si, pela autoimagem, né? E até mesmo pela dos outros, como se não enxergasse isso, né? Não enxergasse a imagem, a apresentação sua e das outras pessoas. E aí, gente, isso pode gerar muita raiva, muita frustração em si, né? Pode gerar, assim, por exemplo, vocês falaram em síndrome do ninho vazio. Fiz tanto até hoje e agora o ninho ficou vazio. Por quê? Então, pode gerar uma frustração. Fui ou não fui uma boa mãe? Sou ou não sou uma boa mãe, né? Sou ou não sou uma boa filha, uma conduta não social, sou ou não sou uma boa amiga, uma boa profissional para o meio social onde a gente está. Então, isso pode ser gerado. Se você não encontra, não entende ou não identifica que tem uma depressão, mas que você possa sentir alguns dos outros aspectos que a gente vai falar aqui, eu quero que você se atente. E de forma alguma eu estou dizendo que, por exemplo, se você sente raiva, frustração, você tem depressão, não é isso. Eu quero que você se atente, porque a aula de hoje ela é de puro autoconhecimento. A gente não vai ficar na teoria. Eu vou convidar vocês a agirem, a fazerem alguma coisa para que no mês por vocês, né? E para que durante todo esse tempo que a gente vai ficar junto, criando essa conexão, a gente mude, tá? E aí, as indicações são medicinas naturais, sem ser a utilização dos óleos, sem ser também, né? Só isso. Mas que são terapêuticos, né? Então, por exemplo, os nossos encontros são terapêuticos, o conhecimento é terapêutico. Na hora que cai em si, você fala, olha só, é isso, como eu, né? Na sessão terapêutica que eu fiz, em que aí eu fui tão profundo que eu entendi que eu tinha me divorciado de um Deus criado dentro da religião, né? E que aí eu vi ele daquela forma. E eu, meu Deus, era isso! Como eu nunca tinha pensado. Então, esse é o objetivo, que a gente desconstrua a nós com o que for falado aqui. E não só eu que vou falar, eu vou convidar vocês a falarem. Se vocês quiserem falar, se sentirem que tem que falar, falem. Ninguém vai errar aqui, tá bom? Só vai errar se desrespeitar o outro. Eu tenho certeza que vocês são rainhas e não vão fazer isso, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Identifiquem se sentem raiva de algo ou de alguém. E esse alguém pode ser você. Esse algo pode ser o seu cabelo, né? Ou então pode ser raiva de um trabalho passado que eu fiz, raiva de uma situação, sei lá na infância, né? Que eu tenho alguma recordação, ou mesmo que acabou de acontecer, raiva de ter que fazer algo dentro de casa, sei lá, de algum hábito que você não goste. Frustração. Se sentiu frustrado em algum momento? Ou em quais momentos? Eu queria fazer essa faculdade, ou eu pensava nessa profissão e não tive, ou eu pensava que agora, né, onde eu estou hoje, com a idade que eu tenho hoje, eu deveria já ter isso, e já ser assim, assim, assado, tá? Para isso, eu vou precisar que vocês escrevam. Assim como eu ganhei esse caderninho da minha amiga, aí em São Paulo que eu fui, e aí eu tô ficando campeã de escrever bastante. Então, eu quero que vocês escrevam, né? Escrita terapia. É isso, essa terapia da escrita. Se respondam, tá?
Quem não tiver um caderninho, providencia amanhã. Quem comprar na Amor de Manhã, aliás, Amor de Manhã, na Maia Aromaterapia, eu tenho uns caderninhos que eu até deixei e eles vão serem dados de presentes, né? Então, vão uma coisinha. Óbvio que vai demorar a chegar, quem não é daqui de Maceió, mas escrevam, nem que seja num papel de pão. Ah, meu Deus do céu! Eu também me encontro nessa situação, Vera. Para escrever as duas, olha só. Terrível, eu sou terrível. Nossa, pior que a minha letra, eu acho que não, hein? Aquelas, né? A incentivadora que entra no... Aquelas amigas, tem um incentivo assim. Ai, tô com dor de cabeça. Não, mas a minha dor é pior, né? Aí agora, a letra não é feia, a minha é pior, não se preocupe. Tô brincando. Não importa isso. Eu quero só que com essa dinâmica e com essa prática, que é uma prática terapêutica mesmo, a gente coloque para fora aquilo que a gente nem sabe que vai colocar para fora. Tá? Então, vai pensar assim, ó, raiva. Eu tenho raiva de quê? Eu tenho raiva desse calor danado aqui de Maceió, vamos supor. Eu não tenho, não, mas tô ilustrando. Nossa, é muito quente. Aí, eu quero que vocês respondam. Por qual motivo eu tenho essa raiva? Por quê? Ah, porque eu fico suada. Ah, porque meu cabelo fica mais preso ainda. Ah, que não tem roupa que fique. É tudo calor. Ah, que não sei o quê. Enfim. Vamos se respondendo assim. Por que tem essa frustração? Porque eu pensei que quando a Maia vai fazer 4 anos, né? Eu vou contar uma frustraçãozinha pequenininha, mas que se eu não cuidar agora, lá na frente, ela pode ser um monstro. Eu queria já ter dado um quarto para a Maia. Esses quartos, não sei se vocês já viram, né? Se vocês estão na mesma vibe que eu, que procura coisa para filhos, que a cama, ela é suspensa, daí tem escorregador, sabe? Assim, aí dá para fazer teatrinho embaixo, guardar os bonecos. Gente, e não é caro. E não é caro, sabe? E aí eu tinha dito que eu ia dar com o aniversário dela de 4 anos. E é segunda-feira. E eu não tenho condições agora. Não segunda-feira. Mas o milagre é assim, todo mundo, o mundo todo comprando amanhã o dinheiro que era segunda, sabe? Assim, não tem. E aí eu me senti frustradinha, até porque ela se lembra disso. Então, quando a gente fala assim, mas vai fazer 4 anos, ela fala, então, mamãe, eu vou ganhar o meu quarto. Ela associou, né? Óbvio, né? Para cobrar. Aumenta o som aqui para mim. Para intensificar, né? Ali, a culpa em mim. Não, vai ganhar, mas você tem 12 meses de 4 anos. Em algum desses meses vai acontecer, né? E aí vai chegar o momento. Enfim, sabe a frustraçãozinha? Estou contando de mim. Mas vocês vão entender o de vocês. Frustração com o corpo, hoje eu escutei aqui, né? Aqui no atendimento da loja. Hoje eu escutei. E aí já lembrei dos tópicos que eu tinha feito, né? A pessoa sutilmente soltou assim. Ai, nunca imaginei que eu ia chegar nos 30 com esse corpo que eu tô agora. Fiz de tudo. Mas, né, colágeno acaba, que não sei o que, veio comprar suplemento. Vou até olhar também suplementos. Então, essa frustraçãozinha, como eu tô falando dos outros, né? Ah, coisa feia falando dos outros aqui. Mas vocês não sabem, então tudo bem. Enfim. O seu microfone está muito baixo. O som está muito baixo para mim. Sério? Mas acho que é só para ela, porque para mim está normal. Para mim está ótimo também. Todo Será volume, que nada. A senhora não baixou alguma coisa, dona Vera? Porque tá 100, e eu já falo alto, né, gente? Vocês sabem que eu falo alto e rápido, né? Diz que tá ok. Mas, assim, eu também, quando vocês falam, às vezes eu faço assim, né? Porque a minha caixinha de som é aqui em cima. Dá para ver os negocinhos que fica saindo. Eu faço assim. Agora sou eu, que sou surdinha. Então, veja se a senhora coloca aí o ouvido para mais perto, tá? E eu vou falar mais alto. Vocês abaixem para... Eu vou agradar todo mundo. Vamos ver aí. Mas vamos lá, vamos seguir. Ai. Bom, a frustração. Anotem uma frustração, anotem uma raiva, anotem uma coisa ruim. Estê, eu não posso
Posso anotar uma coisa boa? Gente, você sabe que coisas boas não dão depressão? Falando de Não dá. também Não acho. dá, gente, não dá, sabe? Porque faz a gente sorrir. Quando a gente sorri, é o hormônio da felicidade mesmo, libera os hormônios da alegria. E aí, saindo dessa parte hormonal, a gente tem a parte de vibração, de energia. E se alguém que está aqui ainda não acredita, vai acreditar. Vai passar a acreditar para entender, porque, pelo amor de Deus, a gente já está, né, em 2022. A gente é vibração, a gente é energia. Então, coisinha ruim, vibra nem é aquela coisa densa, sabe? E aí puxa a gente para baixo, literalmente deixa a gente lá embaixo. E aí, quando é coisinha boa, pode ser um petelecozinho assim, sabe? Da gente brincar aqui, rir. Aí não dá. É o oposto, vai o contrário. No cérebro trabalha o contrário. O neurotransmissor entende de forma contrária ao peso da tristeza. Tá? Então, Esteu, não vou anotar coisas boas, não que não vá. Você pode anotar aquilo que é bom e que te tira essas sensações ruins. Porque lá na frente, ao longo dessas autoterapias que teremos aqui, vocês podem identificar, olha, quando eu estou com raiva, mas alguém vem e me dá um chocolate, a raiva passa e eu esqueço. Aí você anota, chocolate passa raiva, então pode passar uma frustração. Será que eu posso usar para isso também? Deu para entender? Quando eu estou triste, quando eu estou muito triste, deitada lá, cansada, sem querer fazer, aí eu cheiro o óleo essencial de lavanda ou estou cheirando gengibre, aí eu me sinto bem. Então, será que, mesmo que eu não esteja cansada, mas eu esteja triste ou sem foco, se eu cheirar gengibre, será que vai funcionar? Até aqui, essas associações que eu fiz, vocês estão com dúvidas? Não, tá claro. Tem algo para falar, para acrescentar? O difícil é juntar tudo, escrever e falar. A risada dela é a melhor. Ninguém vai sair deprimido daqui hoje, né? Com a risada da dona mesa. O difícil é associar tudo, escrever e falar. Pronto. Então, se não for falar, vai fazer as duas etapas. Vai escrever associando aí. Mesmo que não fale, tá bom? Peguei você. Vai escrever de qualquer jeito. Te peguei, dona Neuza, viu? Vamos lá, quem quer falar? Stefane, você abriu sua câmerazinha aqui. Você tá linda aí nessa floresta. Fala, que eu sei que você quer falar. Fala, com esse óleo essencial aí. Você tá muda ainda. Desmuta. Agora. Terapia em dia. Terapia está em dia. Eva! Pronto, ó. Tá tudo certo. Bom, outra coisa que a gente pode fazer, eu falei de comer chocolate, cheirar óleo essencial, mas a Stefane já falou, fazer terapia, né? Conversar com outras pessoas é necessário, né? Então, a gente busca terapeutas. A psicoterapia com psicólogos mesmo, ou então algumas pessoas vão para psiquiatras, outras vão para terapeutas holísticos, e aí a gente tem uma gama gigantesca, né? De opções de terapias que podem ajudar a tirar esses sentimentos negativos, na vibração negativa, e que pode desencadear também a depressão. Meditação. Muito bom, Simone. Deixa eu ver o chat aqui. Estê. Fala, amor. Assim, na verdade, você tem uma raiva. Mas se você, igual você falou do chocolate, aí você meio que mascarou essa raiva naquele momento. Mas a gente não tem que não mascarar, porque eu acho que a raiva,
ela não é um sentimento, você não tem que mascarar ele, você tem que vivenciar ele até o ponto de que não atinge uma outra pessoa e que você tem um equilíbrio, óbvio que com a raiva você, né, é o fogo, né, aquele... Você passou do... Só que, assim, é onde você tem que chegar no limite, porque esse nosso condenar a raiva é meu modo de pensar, é onde que a gente erra, porque se você vivenciá-la e sentir, ficar, sei lá, eu tenho um modo de vivenciar. Eu vejo que eu entrei na raiva e entro junto, né? Raiva vem frustração, né? Daquilo que não aconteceu. Eu tento buscar um momento legal na minha vida, mas só que eu não estou anulando ela. Eu só não quero chegar ao ponto dela uma dor de estômago, uma úlcera, ou alguma coisa assim. Só que eu sei onde pega a minha raiva, eu vivencio, falo, não, eu estou com raiva, me deixa quieto que eu estou com raiva nesse momento. Só que assim, né, eu vivencio até um X, depois eu dou né, aí que vem o chocolate, mas assim, do jeito que você colocou a raiva, é como se a gente não pode vivenciar ela, e eu não, no meu ver, eu acho que a gente tem que vivenciar sim, porque ela faz parte da nossa emoção também, igual você falou, mas ninguém vai colocar bem, porque o bem não dá depressão. Mas, assim, que ponto que a raiva está me dando gatilho para eu ficar ou violenta, ou eu ficar doente, ou eu acho que é aí que é a sacada, tipo, o gatilho da onde ela... para não deixar a gente fora de si. Eu penso assim da raiva, porque eu já... né, a gente abomina aqui no Ocidente muito. Não, essa frase do final eu não entendi. A gente porque, assim, aqui no Ocidente, a gente abomina demais a raiva, entendeu? A gente não consegue conviver com ela e põe ela num estado, assim, polêmico, né? Vamos dizer. Sim. Bom, excelente colocação, tá? A gente vai começar o diálogo, vamos aprofundar o diálogo. Então, assim, primeiro eu vou te explicar que, até como terapeuta, quando eu digo para a gente identificar aquilo que trata, ou aquilo que é de fato que trata, a emoção ruim, que tem uma vibração negativa e que põe a gente para baixo e vai causar outros sintomas à frente, a gente não mascara, tá? A gente ganha recursos para lidar com outras emoções e até com essa que vai sempre se repetir. E aí eu até afirmo mesmo, vai sempre se repetir. Porque é o ciclo de comida da gente. Veja bem, o que eu comi hoje vai me sustentar amanhã? Não, né? Não. Aí eu vou sentir fome, eu vou ter que comer, eu vou ter que fazer... Então, o ciclo de novo. Então, assim, vai voltar outras sensações de energias negativas e que pode gerar depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. A gente vai falar a palavra depressão, mas aí vocês vão levar para... né? E a gente está falando em raiva e frustração, mas a gente tem outras sensações, né? Tristeza, inveja, frustração, por quê? Eu senti inveja do que o outro tem e não consegui ter. Enfim, mas chegando aí. Então, assim, não é para fugir. Quando eu falo isso, na minha cabeça, eu vou externar o que tem na minha cabeça. Não é fugir, é criar um arsenal. E aí não vamos associar essa palavra que é tão bélica, né, para o momento que está acontecendo hoje, mas assim, ter ferramentas para eu saber lidar lá na frente. Então, o que eu faço, Cássia? Hoje, se você identifica que o chocolate, ele faz você lidar melhor com essa raiva, aí você vai entender de uma maneira mais holística. E nesse momento eu preciso da sua maturidade, no sentido de você enxergar-se mais e melhor, porque eu não posso impor a você uma visão mais madura, deu para entender? Aí, assim, você entende que o chocolate faz você melhor lidar com essa raiva? Aí eu pergunto para você, como terapeuta, eu vou perguntar, e como é que você lida melhor com essa raiva? Aí você pode dizer, porque eu tenho vontade de subir no pescoço de alguém. Mas, por exemplo, sou eu e você assim. Eu conheço pessoas com raiva que dá dedo assim, ó, abaixado, com a mão abaixada, ninguém vê.
Eu me lembro muito do transporte que eu fazia para a escola, que eu ia, né, tia da van. Em São Paulo chama tia da perua, né? Aqui em Maceió chama van. Que eu ia, tia Silvana. Aí alguém buzinava para ela e ela era assim, bem perdidinha. A gente levava muita buzina, né? E aí tinha um menino que abria a porta, ajudava ela, né? E falava assim, tia, estão buzinando. Ela falou assim, eu já dei meu dedo aqui. E ela dava o dedo assim, aí embaixo ninguém via. E a gente se acabava de rir. E vê, eu carrego até hoje essa lembrança. Olha como ela expressava a raiva dela. Se fosse eu, vocês que me conhecem, eu fazia o quê? Vai tomar no meu do seu cu, coisa no quê? Oh, deixa eu dirigir aqui com as crianças aqui, seu bac, pronto. E isso que você fala, você tem uma outra vertente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa calma. Mas eu, nervosa, eu parto para cima. Então, assim, a gente tem que entender até que ponto, por exemplo, igual eu entendi muito o que a Ká falou, de não querer substituir a raiva por né? Mas como que eu controlo essa raiva? Pronto, eu estou no momento desse, entendeu? Assim, meu momento hoje é esse, para eu voar. A minha, não digo raiva, mas a falta de paciência me faz querer, sabe, tipo, chacoalhar a pessoa e falar, pá, entende o que eu tô, né? Sabe, sei lá. Mas, assim, até que ponto você controla essa raiva? Tá. Né? Em que momento você entende que é só um sentimento ou é uma agressão? Né? Porque para você partir para uma agressão quando você está com raiva, no meu caso, é 2. Pronto. Porque aí a gente tem as ações diferentes. Deixa eu ouvir a Stefane. Fala, lindona. Eu quero falar que é importante, dentro desse processo todo, é importante a gente... 50% dessa maturidade que a gente tem que ter é de saber identificar que sentimento é esse. Pronto, você não faz sentimento. Né? Porque, às vezes, o que você pode pensar como raiva por não conseguir uma situação, para outra pessoa pode ser uma frustração porque ela não conseguiu. Então, eu penso assim, 50% desse processo, ele parte de você conseguir identificar que sentimento é esse e você nomeá-lo. Pronto. Aí, antes de você continuar, então deixa eu só fazer o link. Isso que ela disse, transformando das palavras que eu acabei de dizer, escreva o que você sente. Exatamente. Nomeia. Então, por exemplo, a Cássia identificou, ela tem a raiva. Pronto, a gente identificou a emoção, o sentimento também. Só que eu também preciso identificar com a minha maturidade, e essa maturidade é o quê? É autoconhecimento. Como é que eu lido com isso? Aí foi aí que eu falei do chocolate e dos olhos, e a gente vai falar de outras coisas. Continua, Stefane, só para... Travou? Peraí. Para mim, travou. Eu vou tirar a câmera e mutar aqui, porque... Mas você pode continuar. Você estava falando que eu fui só... Bom, então deixa eu continuar. Aí, desse contexto que a Cássia colocou, tá ainda? E óbvio que, até com o que a Patrícia colocou. Então, a gente identifica o que é, então, essa necessidade, e identifica também as possíveis ferramentas que ajudam aí. E aí, Cássia, a gente está falando Agora a gente vai para outra vertente, mas vocês vão entender que não é o oposto, ainda está ligado. Então, veja, a gente falou de chocolate, mas vamos transformar essas ferramentas, as possibilidades de ferramentas para lidar com as nossas emoções. Se no lugar de chocolate a gente usasse, você vai lá e toma um Rivotril, que vai te deixar calmo e não vai te deixar com essa sensação de raiva, de avançar no pescoço de alguém, ou também mostrar o dedo aqui, bem baixinho, sem ninguém ver. Mas você está pensando ali, vai, seu filho da mãe aqui, sem ninguém ver. Então, você pode também achar uma ferramenta que te ajude a lidar com essa raiva, com essa emoção, com essa frustração, com a emoção que vai surgir. Aí, agora a pergunta é, essas ferramentas, tanto o chocolate que a gente está falando, ou o Rivotril, elas são boas? A Cássia já trouxe a resposta. Elas não são porque elas vão mascarar e elas não vão trazer
o que de fato a gente precisa expor, externar, e aí melhorar nossa capacidade até cognitiva de enxergar isso, que é essa maturidade que a gente está falando. Deu para entender? Até agora? Eu usei as frases mais claras? Então, aí, Cássia, eu concordo com você. Depois que eu expliquei tudo isso, né? De fato, o chocolate pode mascarar. O Rivotril pode mascarar. Então, o que eu acho de ferramentas que não mascaram, mas que ajudam? Por isso que eu existo, meus amores, e estudo e ensino a vocês medicinas naturais. Porque quando a gente não viu até hoje que a gente vai lá e fala assim, vou usar o óleo essencial de lavanda para dormir, o clássico, né? Vou dormir. Aí, de repente, nossa, eu nem estou odiando mais o pai da Maia, que não paga pensão, que não faz isso, nem estou mais. Aí você cheira de novo, vou dormir. Nossa, gente, nem quero mais mandar o povo para puta que pariu, vou mandar para outro lugar só. Vai só ali. Aí você cheira de novo. E aí, eu falei, estou falando em tom de brincadeira, mas quem já usa os olhos há muito tempo? Expande ou não expande a consciência? Então, era justamente essa parte, segunda parte que eu ia falar. Então, de repente, tá dando certinho. De repente, ao invés de você comer o chocolate, você tomar o Rivotril, se você ressignifica esses sentimentos, entendeu? Você pode fazer opção por ferramentas mais saudáveis. Olha o que a Tamires escreveu aqui. Observar o movimento da rua me ajuda a esvaziar a cabeça e, consequentemente, acalmar. Olha isso, gente. Observar o movimento da rua. Olha então, a medicina natural dela. Mas a sacada da vida é isso, é esse autoconhecimento, porque até agora a gente está falando, a gente tem que se descobrir, porque não adianta nada, é o que eu falei. É o chocolate, sei lá, qualquer coisa, mas cada um tem um modo de... Exato! É um autoconhecimento o tempo todo que a gente tem que ter, e se observar demais, né? E aí eu entro os olhos, porque os olhos nos auxiliam a esse autoconhecimento, né? Com Exato. certeza. O que a gente fala, por exemplo, falou de lavanda agora, né? Lavanda me faz dormir ou me faz perdoar alguém. Para quem a lavanda não faz isso? Entende? Assim, não vai fazer. Cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo. Fala, Bru. Vamos lá. Depois eu não sei levantar e apagar a mãozinha, mas depois eu discuto. Não acredito. Gente, ó, presta atenção, eu tô processando e hoje a mente está muito racional, a minha, e peço mil perdões. Cássia, Stephanie, enfim. Mas porque a gente... Vamos parar para pensar só um pouquinho, que é o que eu fiz agora. A Esther falou, né? Quando eu fico com raiva, o que é que eu faço? Quando eu me sinto frustrado, o que é que eu faço? Porque a gente não pensa no evitar a raiva, no evitar o fracasso. Antes que eu chegue lá, o que é que eu posso fazer? Dá para processar? Porque assim, vou dizer por quê. Eu tenho 35 anos. Quando eu cheguei aos 29, 28 anos, eu conseguia perceber que a minha impulsividade era absurda, entendeu? De chegar e gritar, e não gritar assim, até para me impor a minha ideia, eu já chegava até nível corpóreo e vocal, me impondo mesmo, para botar medo, entendeu? Sempre foi muito assim, muito. Quando eu cheguei nessa idade que eu falei, eu consegui perceber que eu tinha que botar essa fera dentro de uma jaula todo dia. Entendeu? Na minha mente é assim, se é ruim, se é negativo. Pronto, tô chegando aos 35, tô bem, não matei ninguém, tô feliz, lido com 600 alunos durante uma semana, sempre com café, porque se eu não entrar na sala sem o café, eu mato um mesmo, é fato. Mas assim, eu penso assim, quando eu começo a ficar com raiva... Rapidinho, só um break. Olha o que ela falou. Se eu entro na sala sem café, eu mato um. Vai, continua. E aí eu penso, cara, se eu vou ficar com muita raiva, sei lá, pronto, aconteceu um episódio essa semana, né? Um menino me respondeu, o menino era novato, e ele me respondeu.
Em outras épocas, eu acho que eu tinha não voado no menino, claro que eu não ia ser processada, mas eu tinha botado o menino para fora, eu já estava imaginando fazer uma prova única para ele, já para ele se ferrar mesmo, tá entendendo? E aí eu disse, cara, eu não vou gastar energia com isso. Eu respirei, eu disse, não vou gastar energia com isso. Sabe aquele negócio que não é que você esteja cansada, mas que você chega na conclusão que o gastar energia, produzindo essa energia, essa vibração, sabe, violenta, essa tsunami, além de você gastar energia que você vai ter que ter ao longo do resto do dia, né? É em vão a forma. E aí você não sabe o que aconteceu com o menino. Na outra aula eu saí, o outro professor entrou, ele irritou o professor botou ele para fora, o menino saiu da escola. O menino saiu da escola. Porque ele não aguentou, Não, ele não lidou, né? O padrão da escola, exatamente. Aí eu paro, quando eu soube na outra semana, eu digo, caraca, já pensou se eu tivesse me espalhado? Ia cair nos ouvidos da dona, eu ia passar mal, assim, no sentido, né, como eu lidei com a situação. Então, assim, aí voltando, por que a gente não pensa em evitar esse chegar até o ápice do processo, entendeu? Uma falou, né, olhar a rua e tudo mais. Eu penso muito nisso. Desses 29 para os 35 anos, as únicas vezes que eu estourei foram 3 vezes. Mas assim, era estourada de ficar me tremendo de raiva. Eu sabia que eu tinha que me tocar dentro do quarto, que é a minha caverna, que eu não vou mostrar porque é horrível de bagunçada, entendeu? Mas ali eu ficava, eu respirava, eu começava a me controlar, e eu começava a orar, e Deus tira isso de mim, se acalma, se acalma, se acalma, se acalma. Pronto, meia hora depois eu estava calma. Outra coisa, quando eu me irrito, vou dizer assim, quando eu tô com raiva, eu entro no meu quarto. Aí eu faço o quê? Eu oro. Então, só dela eu ouvi café, que eu peguei aqui, café, quarto e oração. Segue, Bru. E respiro, e respiro. E respiro. E cara, respiro. Como é importante isso. Você sente seu coração, aí você diz, não, você tem que se acalmar. Então, você tem que trabalhar isso em você. Eu me escuto muito quando eu tô com muita raiva, com muito medo, né? Às vezes um cachorro bem raivoso. Dá para sentir, se a pessoa tiver um sangue frio em alguns momentos, você consegue sentir o seu coração bater. Você ouve o seu coração bater. Você sente a pulsação do sangue. É muito bizarro. Eu não sei se é por causa do trabalho, enfim, né, do estudo, mas é muito interessante. Então, assim, às vezes, por exemplo, a medicina, né, ocidental, que a gente vive. O problema é esse, né? Quem assiste minha aula, acho que eu já falei algumas vezes. A gente não evita que o leite se derrame. A gente só lamenta pelo leite derramado. Entendeu? Então, a gente não evita ficar com raiva. A gente já quer sanar a raiva que já teve. Né? Então, assim, às vezes, é isso que às vezes racionalmente, eu acho que deve ser um pensamento racional, a gente vai explanar mais isso, mas assim, cara, por que eu vou ficar com raiva se eu não consigo medir isso? Entende? Eu estava conversando e vou finalizar. Juro, Esteve, vou finalizar, beba sua água aí. Relaxe, a gente tá aprendendo. Bora, eu encontrei uma amiga minha. Isso, Bruna. Não entendi. Não? É justamente por isso que eu falei de ressignificar o sentimento. Justo. E eu vou produzir o que com isso? E aí a última foi a de hoje, né? Porque fica aparecendo frase de Instagram, de Facebook, mas é aquela coisa assim, você não tem controle sobre as emoções das outras pessoas, só sobre as suas. Então, o que outra pessoa vai te fazer, o que a vida te apresenta, se você tentar controlar isso, você já pira aí. Entendeu? Então, assim, é você receber isso e saber como trabalhar isso em você. Isso. E aí a última de hoje foi ótima, né? Uma amiga minha me encontrou, aí ela, vamos sair, vamos. Aí a gente tomou uma limonada e tudo, aí ela, vou te levar em casa. Aí ela falando do ex-marido, né? Que ela ainda amou o marido dela e não sei o quê, e a filha dela estava no carro e dizendo que o pai não prestava, aquele negócio todo, né? E eu assimilando, assim, processando, eu gosto muito de escutar para depois processar. Aí eu disse, ô mulher, tu pede tanto a Deus pro boy voltar. Tu disse que o boy vai voltar porque Deus prometeu, porque Deus falou, porque, né? Porque eu também não vou entrar no mérito da questão, a crença é dela e, enfim. Mas quando existe a possibilidade do homem voltar para o Estado, você pede a Deus para o homem não voltar. Como é isso? Ah, eu não quero que ele fique perto de mim, se for assim, não quero. Sim, mas e se for o plano do processo? Exato. Se for o plano do processo. Ah, mas é porque ele é o filho daquela outra. Sim, mas aí, pronto, aí quando ele voltar, ele deixa de ser o filho daquela outra. Entendeu? Então, assim, o ressignificar entra novamente.
E você, assim, cara, se você entende que não tem o controle, se você entende que você joga para o universo, para alguns, né? Entrega para Deus, para outros, ou os dois ao mesmo tempo, e você não consegue processar isso, tá entendendo? Você não evoluiu mentalmente, racionalmente para isso, não vai chegar o dia que vai processar. Se vai ser com o ex-marido, se vai ser com outro cara, se vai... Enfim, entende? Aí a gente conversando sobre isso, eu digo, rapaz, não sei porque eu tô falando tanto isso. Aí parou, aí no meio do trânsito, parou um cara de janela aberta, com um chapéu, aqui em Maceió, aqui do Nordeste, né? Tem aquele chapéu de couro, de vaqueiro, né? E quando eu olhei pro cara, aí eu vi o chapéu dele escuro, era um marrom. E eu nunca tinha visto um chapéu de couro marrom. Aí também, meu irmão, eu também não contei história, virei pro cara, eu digo, que chapéu massa. Aí ele olhou para mim e disse assim. Aí eu disse, eu nunca tinha. Aí ele riu, né? Agradeceu. Aí eu disse, eu nunca tinha visto nesse tom. A gente sempre vê muito claro, branco e tudo mais. Cara, o velho desceu um vabei. Vabei aqui, assim, foi um rolo compressor de aprendizado, sabe? Isso no trânsito fechado. Sabe o que ele disse? Ele olhou pra gente e disse bem assim: Ah, você nunca viu um desse? Porque para ter um desse, é preciso ter tempo. Rapaz, quando ele fechou a boca, eu olhei pra cara dela, ainda vem mais, eu olhei pra cara dele, é mesmo, moça? Ele é. Esse eu tenho, já tem 4 anos. Para ele ficar dessa cor, ele levou muito castigo, ele levou muito sol. Menina, eu me arrepio até agora, juro. Ele levou muito sol para ficar bonito desse jeito. Véi, é uma gíria horrorosa daqui que eu herdei dos meus adolescentes, me perdoe. Mano, é humana de São Paulo, né? Pronto, eu olhei para a cara dele, olhava para a cara dela dirigindo e parado. Parecia que tinha mais de 10 minutos a gente ali parado no trânsito, no sinal, sabe? E ele disse, não, para ele ficar assim bonito, você nunca viu um desse, porque nunca ninguém esperou ele ficar desse jeito. Aí eu olhava para a cara dela, ela olhava para mim, ele disse, talvez um dia você encontre outro como esse. Aí eu, o sinal abriu, porque eu não ia aguentar mais o cacete, né? Graças a Deus por isso. Cara, nunca mais vi o cara, nunca mais vi Isso foi hoje. Aí quando o sinal abriu, que ela herdou, eu olhei pra cara dela, eu disse, minha irmã, velho, um vabê desse, já deu. Tipo, você esperar, né? Você entender que o processo existe e para que ele fique naquele tom perfeito e diferente e único, você tem que esperar, você tem que vivenciar. Isso é fabuloso, minha gente. Agora, deixa eu colocar aí uma lenha na sua fogueira com esse que você aprendeu. Você começa a sua... Primeiro, vou deixar bem claro aqui que eu não estou contra ninguém, tá, gente? A gente está em processo, em autoterapia, em grupo. Veio, vai ficar... Tá? Veio, vai ficar, vai ter que ouvir. Então, o que eu quero é que nós nos desenvolvamos. Eu disse desde o início, se é para a gente fazer, então vamos fazer bem feito. E nada de teoria, como a Stefania disse agora, esse negócio post de Instagram, ou até mesmo como eu tinha, né? Aquela postura, vamos lá conversar, vamos fazer isso. Não, é na prática. Dito isso, vamos para a prática. Bru, você abriu aqui a sua fala direto para você, estou te olhando. Você abriu sua fala dizendo assim, minha gente, por que a gente não evita? Sabe que vai chegar e evita. Aí você ainda disse assim, o mais comum é chorar um leite derramado. Por que a gente não aprende a não derramar? E aí, no final, você se arrepia com a história da pessoa que não evitou e colheu os frutos de não ter evitado. Óbvio, vamos supor, eu como terapeuta, que aí é o que eu vou ter que falar, né? Porque eu sei que se você vem para terapia comigo, eu entendo como você é, óbvio, o mínimo possível, né? Porque ninguém conhece o outro e nem a gente se conhece. Mas se você joga para mim essas nuances de eu quero evitar isso, então, vamos supor que o ex-marido é seu. Então, eu evito estar ali com ele, ou eu evito situações com ele para eu não me estressar. Então, eu já entendo que você não quer esse estresse grande, e aí eu vou também verificar se esse fator te causa mais benefícios do que malefícios. Porque você pode gerar covardia em você e frustração, porque inconscientemente você não lida com você não enfrenta. E você pode
de fato, se dá muito bem, eu prefiro isso aqui, eu sou aquela pessoa apaziguadora. Só que cada um é cada um, aí eu vou verificar. Então, eu faço um convite a você. Você tem esse perfil, você disse, ó, eu fiquei quieta lá com um aluno, aí ele se lascou depois com outro. Que bom que você tirou o seu da reta, porque você precisa do seu trabalho, né? Não vai cair sobre você, mas aquele menino que não lida com o não precisa aprender na vida, né? Depois, ok, isso é outro fator. E você se sentiu bem e colheu um fruto de ter saído dali. Então, para mim, é positivo você, de fato, evitar que o leite derrame. Né? E se você é uma pessoa que aprende com a experiência da outra pessoa sendo passada, é por isso que grupos como esse têm que existir, trocas como essa têm que existir, ou então outros cursos, de repente você faz um curso e você aprende, que foi o que aconteceu, ou nem um curso, né? Você vai no trânsito, fala com a pessoa, elogia a pessoa que eu não tenho, Estê, não tenho isso, eu só ia olhar e falar, que chapéu massa, aqui, ó, na minha. Mas você não, você fala. Você expôs e você enfrentou com coragem a consequência que vem dali. Para mim, como terapeuta, não existe um antagonismo. Você enfrenta as situações que você sabe suportar, que você sabe já lidar, que você já sabe qual é o seu chocolate, o seu café, o seu quarto, a sua oração lidar. Porque você já construiu lá atrás. Então, eu vou falar com um estranho, vou fazer um elogio para ele, porque eu já sei que elogios as pessoas devolvem muito bem. Mas críticas as pessoas não devolvem. Então, você pode até evitar falar alguma coisa. Eu estou travando. Travei. Sim. Travei, não foi? Melhorou agora? Melhorou. Pronto, então aí você tem esse comportamento. Tô só trazendo, fazendo uma análise mesmo de terapeuta lá. E aqui todas somos, porque a gente tem que ser a nossa terapeuta, a gente que tem que ir conduzindo isso. Bom, perdi o fio da meada. Mas não vou me perder. Cássia, fala, para ver se volta aqui na minha cabeça. Bruno, você entendeu até agora? Vocês entenderam até agora, não foi? Posicionamento. Para mim, você não tá em... Bruno, vou só justificar. Você não está em antagonismo. Não, como que fala? Esqueci, fugiu a palavra. Como fala, gente? Meio que se contrariando. Não, é isso. Não, para mim você não está. Para mim, olhando mais profundo, com a maturidade, né, que é a que eu tenho agora, você mostrou o que é que você consegue enfrentar e o que é que você prefere não enfrentar, porque você já tem outros recursos. E quem ensinou a você esses recursos foi você mesmo, porque quem mostrou o seu quarto foi você. Quem faz a oração foi você. Quem soube que tomar um café e fez bem foi você. Então, é autoconhecimento mesmo, ressignificou. Aí, depois dessa experiência, você pintou o seu chapéu e a cor do seu chapéu hoje diz a você, gente, evita, é melhor. Vou deixar a Cássia falar, que eu voltou o raciocínio e eu já tinha pedido para ela falar. Fala. Você falou mais ou menos o que eu ia dizer, porque assim, ela começou a conversa falando, eu fico aqui observando e administrando o que fala, entendeu? Então, ela tem esse ponto, ela já não reage, ela escuta. Assim que ela falou que a amiga dela falou e ela não reagiu. Então, isso também é um autoconhecimento dela, ela já sabe que agora, então, até os 29 anos, ela teve esse comportamento de raiva, que ela falou que ela era explosiva e foi indo. Só que assim, Bruno, esse seu modo explosivo pode ser também que tenha te impulsionado, porque a raiva também te impulsiona. E ela não é só, é isso que eu queria dizer desde o começo, é isso que eu quero falar. Ela não é só a negativa da raiva, ela nos impulsiona. Quando a gente está com raiva, você sai para trabalhar, você sai para fazer
coisas. Quanta gente que não passa fome e por raiva hoje é um jogador de futebol, porque ele viu aquilo de raiva, ele não quer que venha um pai e bate, ou sei lá qual é a situação. Então, a raiva, é isso que eu falei, Bruna, você tem que viver, porque assim, ela te impulsiona, porque ela te impulsionou até os seus 35 anos, até os 29, você foi a Bruna raivosa, que fez você ser o quê? Sei lá o que você era com 29 anos, mas ela te levou até ali, entendeu? Ela te impulsionou até ali, porque talvez foi a sua arma. Porque a mulher fica lá com o dedo, porque ela está com um monte de aluno, ela não vai poder levantar o dedo. Lógico que não. Então, cada um vai vivendo a raiva daquele jeito que pode viver. A minha raiva, ela sempre foi silenciosa. Quem não sente raiva, que levante a mão, né? Mas, assim, a minha é silenciosa porque eu não consigo me expressar. Quando eu fico com a raiva, vem uma espada e corta. Eu fico gaguejando, perco a voz, fico embolada, fica aquele nó. Não vai. E eu fico com raiva de estar com essa raiva, entendeu? E aí fica aquela coisa, mas eu tenho que vivenciar a minha raiva. Eu queria, uau, explodir. Mas eu não consigo. Isso me dá raiva. Eu queria ser até 29 anos, sabe? Porque aí você vai, não fica aquela pessoa, sabe, boazinha que fica ali no canto. Não, a raiva, é essa raiva que eu queria falar, que ela impulsiona. Entendo. Perfeito. Eu estou te entendendo mais e melhor. E aí, você vê que... Bom, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre a gente não negar também as emoções, não fugir, vou usar a palavra, né, como você disse, não negar todas essas emoções. Samir Max, ou Mac, sei lá, pode falar. Pode se desmutar e falar. Você levantou a mão aqui, ou foi sem querer. Se foi sem querer, só fala assim, foi sem querer, porque tá com coisinha fechada. Oi, boa noite. Boa. Eu sou a Conceição. Conceição, porque tá escrito Samir aqui. Isso, que é a Ceissa! Quanto tempo? Isso mesmo. Você tá sem câmera, né, para ligar, Ai, né? desculpa, deixa eu pegar a câmera. Pronto. Ai, quanto tempo! Quanto tempo, né? Isso é maravilhoso. Então, assim, ela colocou bem sobre a raiva. Eu acho que a raiva, a gente tem o nosso Yi e o Yang, né? Então, a gente em momentos e é nesse momento que a gente faz a transformação. Era isso que eu queria fazer. Com a raiva, a gente transforma o mundo. E também, às vezes, a gente precisa dar uma acalmada na raiva para não haver uma explosão maior do que o necessário, né? Então, é bem a balança, né? Não ficar assim, eu fico com raiva porque não conseguiu falar, né? Porque está engasgado, e também não deixar de fazer a coisa porque está com a mão atada. Tem que impulsionar, a raiva impulsiona. Então, é interessante, achei bem interessante a fala dela. Muito legal. Olha só. Gente, eu estou adorando. Vocês estão gostando? Uhum. Estão gostando? E deixa eu falar uma coisa. O tema era depressão, não raiva. Ai, que raiva! O tema era depressão, brincadeira. Se de repente... Essa depressão silencia. Raiva. Não, eu sei, eu tô brincando. Eu só quis brincar para a gente quebrar. Não é... Vocês já sabem o meu jeito também, que eu adoro dar aula, né? A gente dá aula, eu gosto de dar aula, é igual atendimento. Tem que ser para o que nós precisamos. O que a gente precisa entender. E aí está conduzindo assim de forma perfeita. Eu pensei em trazer essa tabela para hoje. Já eu vou responder vocês aqui do chat. Aliás, eu vou responder agora, mostrando essa tabela. Eu já tinha pensado, vou colocar ela aqui, que é exatamente falando sobre... Dá para ver aí? Me dê um feedback. Não. Ainda não. Ainda não. Mostrou pausa. Deixa eu ver, peraí. Vou fazer mais uma vez. Vamos lá.
Agora aqui. Agora deu? Massa. Então foi. Essas coisinhas daqui. Então, vamos lá. Essa daqui é a pirâmide. É uma escala, na verdade, né? Eu ia falar escala e depois mudei para pirâmide. É a escala da consciência, tá? E aí... Só um minutinho. Você tem esse quadrinho aí de lugar, ele foi para frente dos dados. Ah, tá, porque aqui é o chat. Então, vocês veem o chat, né? E agora, estão vendo tudo? Eu tenho uma... Eram 2 pedaços, agora o maior saiu e o travessão ficou embaixo. E o travessão aí saiu embaixo. tudo. Subiu. Saiu tudo. Agora não, esse travessão eu não sei tirar, não. Pronto, não, mas aí não, ele saiu. Agora aumentou. Tá bom aí, assim? Perfeito. Mas não tá atrapalhando. Atrapalhou. Aí. Não mexe mais nada. Vou tirar o mute aqui, vou botar o mutado. Então, vamos lá. Aqui, a escala, né, de David Hawkes vai mostrar os nossos níveis o nível da nossa emoção, o nível energético das emoções, tá? E aí também o nível de consciência. Então, assim, o que seria consciência? Seria essa maturidade que a gente está falando, essa capacidade de lidar com a situação, seria consciência. É o ressignificar. Então, eu pego essa raiva e aí eu entendo. No primeiro momento, eu posso dizer assim, não, eu não quero raiva, eu vou evitar raiva. Talvez em outro momento, não vou nem enumerar os momentos, porque cada pessoa vai ter o seu. Em outro momento, eu quero dizer assim, eu quero colocar essa raiva para fora e vou fazer o que for, vou apertar o seu pescocinho, botar óleo de canela no seu olho. Aí, enfim, cada um vai lidar à sua maneira. Mas ele olha nessa escala da consciência, e aí eu adoro pensar nisso, que essas emoções que muitas vezes a gente escuta, eu vou falar que é da sociedade. Essa sociedade pode ser a nossa mãe, avó, avô, pai, a professora da escola, e aí a gente vai aumentando, sabe? O social da igreja, enfim, a gente vai aumentando no trabalho, ou aqui, nessa conversa que a gente tem, alguém fala que é ruim sentir alguma coisa, e aí a gente se cobre e não sente, não quer sentir aquela emoção. Agora, quando a gente vai olhar de fato o que se mostra, como se mostra a energia da raiva, olha onde ela está. Eu vou riscar a tela. Olha aqui. Opa, eu sou bem reta, né? Vocês sabem, né? Picasso, minha Maria. Olha aqui a reta dela. Daqui para cima, a gente está bem. A gente está ficando ok. E daqui para baixo, tem salvação, não. Brincadeira. Olha só, gente. Sentir vergonha é pior do que sentir raiva. Então, pior é sentir vergonha de sentir raiva. Deu para entender? Quem escreveu aqui no chat. Sentir culpa é pior. A gente tem vergonha, então, por quê? Vergonha da minha conduta é humilhação para mim, é não aceitação de mim, do que eu faço, é autojulgamento, é não me identificar do jeito que eu sou, quem eu sou. Então, vergonha está lá embaixo, culpa está ali embaixo, então aí a gente sente assim, a sensação de humilhação, de ofensa. Sentir apatia, tristeza, desespero, arrependimento, até medo e ansiedade, que a gente pode entrar aí na parte da depressão, sentimentos depressivos, por isso que eu disse que a baixa são emoções que tendem a abaixar. Não pensem vocês que a raiva vai... Deixa eu ver como eu posso dizer aqui, deixa eu construir. Não pensem vocês que a raiva vai somente levar também para baixo, foi o que vocês disseram agora, né?
Não pensem também que o desejo vai só levar para cima. Eles podem ambos subir ou descer. Vai depender do quê? Da nossa ação diante disso. Ação e, mais uma vez, agindo, reação. Então, vai depender disso. Eu vou apagar essas duas telinhas aqui, porque você já sabe que tem, né? Então, ação ou reação. É isso que vai depender. Então, olha só, não é negativo sentir o que sente. Então, você sentir raiva, você pode, de fato, se impulsionar para conseguir algo e sentir orgulho de você. Sentir coragem. Ganhar razão. Razão no sentido de estar mais no racional e entender as situações, né? E, de repente, você sentir alegria e paz. Gente, olha, eu já disse a vocês várias vezes, né? Quando eu parei de sentir vergonha de mandar o povo tomar no meio do furico, que eu morria de vergonha de falar palavrão, mas eu sinto uma paz hoje. Ai, você não faz noção. Você não faz noção. Quando eu disse assim, quando eu me vi na situação que eu disse assim, eu não tenho mais nada a perder, então toma no cu mundo para mim. Pode ser feio, tem muita gente que acha, mas você não faz noção quanto é libertador para mim. Porque muitas vezes eu queria mandar a pessoa a bosta ou a merda, e eu achava que aquilo era deprimente, que uma mulher de virtude não fala assim. Mas quando eu falei vergonha, Estê, foi num sentido assim de, dei mancada. Não que eu tenha vergonha, porque eu sou dessas, entendeu? O que eu sinto, eu sinto. E esse é o problema. Porque quando eu sinto raiva, eu sinto raiva. Quando eu sinto amor, eu sinto amor. Então, assim, às vezes eu sou... A expressão é que não é a melhor colocada. Mas eu entendo que a gente não pode demonstrar demais e também não demonstrar de menos. E é esse meio termo que é complicado. Talvez não seja a vergonha que você sinta, né? Talvez seja o arrependimento, ou talvez seja a vergonha à sua maneira, mas não é uma crítica direta, não pensa sempre assim, tá? Aqui a gente tá construindo tudo, tá? O que eu quis dizer só na hora que eu usei a tua fala que tá aqui no chat de repente é pior sentir a vergonha pela outra emoção, é como se somasse as emoções do que sentir só aquela emoção, entendeu? Então, por exemplo, comigo era a raiva que eu sentia, né? Era um desespero de querer falar alguma coisa, né? Uma súplica de querer ser ouvida, e aí ninguém escuta, eu queria gritar e ninguém me escutava. Se vocês me conhecessem, quando eu cheguei aqui em Maceió, calada eu entrava, calada, mais calada ainda eu saía. Me conhecesse antes, não falava. Quieta eu ficava, quieta eu continuava. Sabe, assim, então, a diferença de cada um lidando com as emoções também, né? E aqui eu perdi o raciocínio porque eu fui botar as pessoas para entrar, eu acho que eu não vou mais clicar lá. Então, aqui, ó, a gente consegue entender mais e melhor sobre as emoções que sentimos, como a gente pode lidar com elas para impulsioná-las sempre a melhorar, porque esse é o objetivo. Quando a gente impulsiona sempre a piorar, a gente vive no pessimismo. A gente continua com sensações deprimentes, emoções deprimentes, né? Enfim, de tristeza, e aí a gente, de fato, não conhece qual a razão da nossa vida, qual o que é o nosso propósito. Sabendo disso, a gente se impulsiona para poder melhorar. Então, quando eu peço para vocês, a gente falou da raiva, da frustração, escrevam o que vocês sentem raiva e quais são os recursos que vocês têm para lidar com a raiva, seja um chocolate, seja esse raciocínio de falar, eu evito agora a raiva. Por que isso? Por que o chocolate? Por que o óleo essencial? Por que o evitar? Por que a oração? Por que o se calar? E não é uma pergunta para o negativo. O porquê vai te dar as respostas
da sua ação, da maturidade que você teve para conseguir chegar aí. Então, você diz, um belo dia, eu comi um chocolate e eu percebi que a minha TPM passou. E eu percebi que ao comer o chocolate, parece que bateu e foi, eu consegui fazer tudo. Eu cheirei um óleo essencial e funcionou. Eu cheirei este óleo essencial e funcionou. Deu para entender? Mas estamos ligadas, conectadas no raciocínio? Sim. Um cheiro, Simone. Que pena que vai sair. Agora deixa eu ver aqui mais. A Mary diz assim, que quando ela tem raiva, ela chega a passar mal e a pressão sobe. Então, veja que a gente tem aqui... Bom, a gente falou de reações no corpo da raiva, de sentir a raiva, né? E essa raiva pode ser a gente ficar vermelha, a gente ficar... né? E a gente enrijece o corpo, a gente... Enfim, várias reações. Outra é a pressão subir, porque a gente vai aumentar a circulação do corpo para poder controlar o sistema mesmo, né, do nosso organismo, para que ele continue em homeostase, mesmo com essa emoção tão negativa, e a pressão, para quem já tem essa característica, a pressão vai mesmo lá em cima. Outras pessoas vomitam, outras pessoas choram, outras pessoas se endurecem, né? Ou fica enrijecida, não sai dali. Outras pessoas perdem memória, perdem lembranças, tá? E a gente tem que reconhecer o que acontece com cada um de nós. Hoje fiquei com raiva de uma pessoa que estamos ficando, tá? Que me deixou no vácuo. Fiquei com muita raiva, mas resolvi focar meus pensamentos para outras tarefas, e muito melhor foi eu não perder a aula. Tá, entendi. Bom, aí a reação, né? Deixou no vácuo. O que é isso, né? Porque lidar com essas emoções. Eu não vou entrar tanto no mérito. Ok, tem que conectar. Quem quer falar, quem quer participar, quem quer trazer algo a mais para cá, para nós, para o nosso aprendizado em conjunto? Já estamos 1h30 conversando. Quem tem algo a mais para acrescentar? Você está muda, Neuza. Bom, eu gostaria de expor um caso que aconteceu nesse final de semana, e que realmente eu tive uma raiva, mas eu tive de me controlar nessa raiva e usar o profissionalismo, né? Usar o profissionalismo, tentar entender toda a situação, porque ao mesmo tempo eu vou dar uma resumida no que aconteceu. É uma mulher de 61 anos que teve que decidir largar do companheiro de 22, porque ele estava mexendo com com a neta dela de 6 anos. E aí a filha descobriu, levou na psicóloga para ver se isso era real, se era fantasia da menina, e concretizou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. E aí foi realmente o que aconteceu, mas ao mesmo tempo, porque é neta dela, ela tinha de tomar uma decisão, que a filha dela pediu para ela tomar uma decisão, e tem o companheiro, que é de 22 anos, que sustentava, né, que mantinha ela tal, ela não trabalhava, ela não tem uma situação financeira estável, né, ela é do lar, como se chama. E, ao mesmo tempo, eu, enquanto assistente social, assim, tive de me fantasiar de assistente social, senão eu dava 3 dias na cara dele, porque era muita raiva, né? E, assim, e ver essa mulher ainda tentando encobrir uma situação, dizendo assim, mas ela sempre foi assanhadinha. Como uma menina de 6 anos pode ser assanhadinha? Então, você vai ter que voltar lá atrás, como que era vistas as mulheres, né? Com esse pensamento tão retrógrado. A mãe dela fala assim, mas que
vó, bisneta, né? A bisneta dela. Não, mas ele é tão bom, ele não ia fazer isso. Então, a leitura delas, das pessoas antigas, com a nossa leitura do mundo atual, né? Então, como é difícil a gente controlar a raiva numa situação tão concreta, né? Isso foi uma raiva que aconteceu no final de semana, que eu ia para me divertir, e de repente me colocaram assim, olha, você vai ter que ajudar a gente a resolver essa situação. E lá partiu eu, tentando controlar a raiva, tentando controlar todas as emoções, né? Que é uma vivência muito forte, né? Então, seria bem interessante escutar a sua fala, Estê, nessa situação. Como se comporta, como que a gente se comporta numa situação dessa, sabe? Eu sendo mulher também, né? E viver uma situação, ver assim, uma mulher de 61 anos, que ainda tem uma visão tão antiga em relação em relação ao masculino, né? Ele pode tudo, e se eu deixar ele, como é que eu vou ficar? Entendeu? Ela me mandou agora uma mensagem, eu não sei se eu vou aguentar, porque foi meio que imposto pelos filhos, você vai ter que largar esse homem, entendeu? Foi preso? Então, porque ele já se eu tivesse aí qualquer envolvimento, ele já teria sido preso por pedofilia. Comigo também, mas aí tem toda, né? Envolvimento. Eu cheguei assim, eu nem sabia o que estava acontecendo. Sabe quando você cai de gaiato no navio? E aí tem a emoção sua, enquanto, nossa, você quer sair dando porrada nesse nojento, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que apoiar, porque ela está bem fragilizada, ela está no negativo e positivo, né? Ela consciência, mas, ao mesmo tempo, que ainda ela culpa a neta de 6 anos. E ele falou, não, é porque ela era assim, ela que vinha para o meu colo. Olha, sabe, umas coisas absurdas. Estou vivendo essa situação. De raiva e emocional. Fácil. Óleo de canela no buraco do olho dele aberto, ver ele se acabar. Tô nem aí. Sabe, assim, não tenho dó, não tenho. Não tenho perdão, eu também. Não, para mim, assim, e a conduta, sabe? E aí, tem pessoas que querem se curar e tem pessoas que não querem se curar, né? Tem pessoas que querem se tratar e tem pessoas que não querem se tratar. E, óbvio, assim, teoricamente falando, essa pessoa, essa mulher, ela se enquadra em diversos traumas que eu estudo, em diversas áreas, né? Ela precisa se tratar, não só ela, todos aí envolvidos precisam se tratar, inclusive a criança. Aí se você pergunta para mim, como terapeuta, o que você faz, eu mando todo mundo para merda e eu pego essa criança para cuidar dela, porque eu quero que se lasquem, o futuro é dessa criança. Aí eu cuido dela, eu limpo a memória dela para isso que teve, sabe? Eu ressignifico ela, eu ajudo ela com todos os recursos que tem. O resto... Teve uma vez, no grupo da gente, eu não lembro qual foi o grupo, não lembro, mas tem um tempo, em que uma das moças compartilhou lá no grupo, assim, que ela passou um abuso lá no trabalho. E aí ela não sabia como agir, né? E os grupos eram abertos, aquele mundaréu de mensagem, né, que tinha. E aí eu vi uma galera assim, gente, aconteceu essa chatice, tudo aí todo mundo falando, não, a gente vai te apoiar, e nós estávamos mesmo, né, aqui vocês, alguns de vocês que estavam fazendo parte do grupo, e aí eu disse assim para ela, acho que deve ter sido a primeira vez que talvez tenham visto essa minha postura, que foi bem no início, e eu disse a ela, olha, veja se você quer sair do trabalho, né? Mantém calma, se posiciona. Olha, eu tô vendo, eu tô ciente do abuso que está acontecendo aqui com esse cliente com relação a ela. E aí, ou você faz na frente dele, ou quando você chegar em casa, você mentaliza ele e manda ele pra puta que pariu, e fala mesmo. Né? A gente falou bastante coisa. E eu recebi depois uma mensagem no privado de uma das pessoas. Eu recebi, uma fez um post me apoiando,
e colocou num post, não, uns stories e marcou, até dizendo assim, por isso que eu gosto dela, né, que gostava de mim, porque tem muita verdade aqui rindo, porque eu escrevi lá, né, para se lascar. Mas eu recebi no privado de uma pessoa em que disse assim, olha, ela tá sempre com uma roupinha assim, ela tá sempre, né, desse jeito, e de repente ela que se insinuou. Olha, nossa. Então, sabe, a gente vai à merda, pelo amor de Deus, vai à merda. É. Vocês não estão prontas para ser terapeutas, assim, não vocês, né? Você não está pronta para ser terapeuta e para cuidar de si, cara. Presta atenção na dor do outro. Tira do seu umbigo. Uma das coisas que aquele o Bruno Gimenez fala sobre depressão, ele diz assim, nós ficamos em estado depressivo quando a gente só se preocupa conosco. Ai, essa minha dor. Ai, esse meu problema. Ai, isso que aconteceu comigo. Então, é sempre quando volta para mim. Ai, essa forma de eu lidar com a raiva. Ai, o que eu ouvi da minha amiga. Ai, o que eu tenho que ficar ouvindo. Enfim, sempre em si, né? Então, para a gente ter consciência de cura e para a gente ganhar essa consciência de maturidade, porque até agora a conversa parece que foi outro nível, né? A galera já está... Aí a gente volta para uma pessoa que não quer ganhar essa consciência, que não quer aceitar que está errado, que não quer aceitar que... Enfim, que não quer aceitar que falta amor próprio. Deixa eu só terminar rapidinho, gente. Quando fica assim, até quando fica... fica aqui. Que não quer aceitar que o amor próprio amar assim ajudaria os filhos a entenderem, a se amarem mais, e o amor próprio não duvida de si, então a gente, né, eu já fico imaginando, não levaria essa criança para achar que era coisa da cabeça dela, então a criança de 6 anos, não levaria, macularia essa alma com essa ação, entenderia que é verdade, né? O amor próprio dessa pessoa ensinaria os filhos e, consequentemente, os filhos ensinariam a essa neta que estaria ali, sabe? Mas e aí aceitar isso, sabe? Mais, entendeu? Mais profundo. Então, não está pronta. Então, assim, não está... Né? Eu não perco meu tempo. Sinceramente, eu não perco meu tempo. No sentido de que, assim, cara... Eu prefiro a criança, eu prefiro você, eu prefiro outra pessoa que queira e dizer assim, não, vamos embora, vamos para frente. Eu não perco meu tempo. Não perco meu tempo, porque a gente nem tem mais tempo. A gente não tem mais. Tá? Minha opinião. Pedi, eu odeio. Vamos, quem quer falar, pode falar. Ninguém quer falar? Aqui no comentário diz que se cala de raiva e depois fica com mais raiva porque se calou e não conseguiu falar. É um looping, né, de emoções. Então, assim, talvez o que solucione aí, o que na hora de anotar, por que se calou? Ah, porque eu tenho medo das reações, da minha reação, ou porque a minha reação já causou alguma coisa. Então, tomem nota sobre tudo isso, sobre todas essas emoções que surgem, que vão surgindo, sabe? Essas clarezas que vocês vão ter. Voltando ali para a depressão, ou trazendo também esse sintoma. Porque, gente, vamos lá, agora baixou aqui, né? A clareza veio assim. Depressão é tido como uma doença, apesar de eu trazer hoje aqui o conhecimento da doutora, de uma médica, deixa eu ver o nome dela, eu sempre me dá nome, né? Doutora Kelly Brogan, que ela diz que depressão não é doença, ela é uma síndrome. Então, ela precisa ser tratada, por exemplo, como a síndrome do intestino irritável, né? Então, síndromes acontecem por um problema metabólico, então, por falta. E aí, ela diz que o nosso corpo vai estar com muita falta do que é essencial para ele, dos minerais, né, dos nutrientes, e aí, consequentemente, da produção hormonal, e aí vai ter uma falta da homeostase, do bom do corpo, né, do processo biológico
que tem que estar ok, tá? Ela traz isso, nessa parte mostrando o que é depressão. E é o que me veio à mente. Depressão é olhado, é tratado, é cuidado, você vai por isso, mas a raiva não. E a gente ficou conversando sobre raiva, né? Talvez a raiva seja muito escondida, muito velada. Eu já tive episódios de ter vergonha de surtos mesmo, vou falar de surto assim, de momentos de raiva, de explosão, na minha maternidade. É enlouquecedor a maternidade para mim. Tanto que eu me arrependi do fundo do meu coração, eu não estou brincando, dos desejos que eu tinha de ter 5 filhos. Deus me livre, é enlouquecedor. Deus me livre, uma tá ótimo. Eu me arrependi muito, profundamente, de falar isso, sabe? E as pessoas falam para mim, porque você não teve o primeiro. Eu tinha capacidade de falar em cima da pessoa, porque eu me preparo para isso, porque eu leio para isso, que não sei o que, eu vou lidar bem. Entende? Assim, não é que com todo mundo vai acontecer, mas eu senti uma raiva, e de vez em quando ainda sinto de lidar, e que eu acho que a sociedade vai banir, né? Porque criança não tem que ser educada com grito, com isso, com aquilo, de fato, não tem. Mas será que eu, como mãe, não tenho também o direito de levar isso para fora? E lidar com essa emoção? Óbvio, eu tenho que melhorar, eu tenho que ganhar maturidade. E estou ganhando, sabe? Mas lidar com essa explosão me ajudou muito a me manter em estado depressivos na minha maternidade. Ou seja, nesses 4 anos. Né? Então, quando eu sinto uma depressão, uma tristeza, aí vem. Porque eu tive uma explosão com alguma coisa que aconteceu entre mim e Maia e o entorno, né, o envolvido, que aí não é só Maia, tá? Quando eu falo da minha maternidade, é toda a responsabilidade que existe, né? E todo o contexto. Não só ela, mas, óbvio, acaba sobrando mais para ela, para mim e para ela, porque estamos, né, aqui juntas. E há essa condenação dentro de mim, pela culpa, ou que o julgamento, sei lá, o que vem, ou enfim, sabe? Então, essa depressão, os estados depressivos em mim vinham bastante disso. Aí, voltando aqui para pegar o gancho também, falando da parte de corpo, né? De processos metabólicos em nós, de como está o corpo físico mesmo, se vocês sentem na questão da depressão, ou a raiva que leva você também à depressão, a essa sensação essas emoções mais depressivas, se elas passam rápido, é questão mesmo da gente aprender a gerenciar. Mas há pessoas que esse estado depressivo ele se prolonga. Então, olhando para essa parte mais fisiológica, mais biológica, eu vou fazer um convite a vocês de, além desse processo intrínseco, espiritual e energético que a gente está fazendo de autoconhecimento, de anotar, verifiquem os exames de vocês, as taxas do corpo de vocês, né? Verifiquem magnésio, verifiquem vitamina D, verifiquem se não tem sequelas pós-Covid, né? Que diminui essas taxas, façam reposição disso, né? A parte de nutracêuticos, de suplementos, é algo sério mesmo. Verifiquem toda a parte de vitaminas no corpo de vocês. Eu vou convidar também, na semana que vem, vou falar sobre isso também com Bruna, na hora que ela trouxer, né, a parte do corpo feminino, a parte hormonal, e o que pode desencadear até uma menstruação sem controle, né, Bru? Uma cólica que vai sentir tudo, então a gente está com isso envolvido, a gente vai conversar mais semana que vem. Então, um convite que fica mesmo como mulher, como terapeuta, né, verifiquem isso, tá? Façam exames, um hemograma, né, que verifica, busquem um nutricionista, ou então um médico, um nutrólogo, alguma coisa que vão orientar vocês, essas taxas estão baixas, ou se vocês já sentem mais confiança, já suplementem, porque muitas vezes os alimentos não têm, e comam bem, né? Os alimentos não têm tudo, não tem mesmo, que o nosso chão não é mais o mesmo, né? Então, dizer,
essas tabelas que, sei lá, tem tanto ferro, outro, reponham ferro, anemia causa depressão. Né? Então... E a ligação interessante que você fez do ferro, né? Eu preciso do ferro no sangue. E o sangue é a força motriz de todo o corpo. Né? Se não tiver o ferro na hemoglobina, não tem como. Né? Eu não tenho oxigênio, então não adianta respirar para bater a calma. Não vai. E qualquer coisa ali abate. E de repente, veja isso, acabou de cair aqui. De repente você vai manter a calma numa respiração e não funciona com você. E aí você pensa que está vivendo um momento de ansiedade e, na verdade, não é. É algo mais orgânico do que na psique do processo, né? Minha gente, essa veio agora, viu? Que maravilha, tá vendo? Dia 10 estejam todas aqui. Ai, ai, ai. Sim. Tem a tireoide também, né? Exato. Isso. Eu comprei um livro, inclusive, fazendo a propaganda. Comprei na Maia, né? Um livro Ai, Jesus, esqueci, tá até aqui guardado, uma amiga minha. O protocolo Hashimoto, né? Que é a questão da tireoide, né? Cara, muito bom, muito bom. O livro que eu não sei como foi que apareceu aqui, né? Não foi, Bruno? Cara, foi. A última vez que eu fui lá, eu disse, tem uma amiga minha. Tem um livro, eu preciso daquele protocolo Hashimoto. Ela disse, amiga, eu vendi até o meu. Ela começou a usar, a Elisa vendeu dela. Aí eu disse, tá, então encomenda que eu já quero. Por isso que Lisa saiu, Lisa fazia isso, me deixava sem nada. Não foi, Bruno? Primeiro, ela sempre pensava em vocês, para depois pensar na gente. A gente era mulamba, assim, o resto do resto. Americana, meu Deus. Se ficasse agora, assim, dizia assim, Lisa, cadê meu livro que estava aqui? Ela, você não riscou? Eu vendi. Ai! Era desse jeito mesmo. Mas é isso mesmo. Se a gente for vendo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá também. Mas se for analisar, o Hashimoto afeta mais mulher do que homem. Entendeu? Literalmente. Porque a quantidade hormonal nossa é muito maior do que a masculina. Ô, Bruna, aí vem a sociedade e fala que a gente é louca porque grita. Mal sabe eles que a gente grita por causa dos nossos hormônios. Exato. E a gente, mas é doida, só grita. Mas não é, que... Gente... Olha, exatamente. Eu estou lendo um livro, que eu nem sei onde está, acho que eu levei para viagem. Esse aqui também, muito bom. Mulheres que correm como lobos. Muito. Maravilha! Minha gente, o livro bom. Olha esse aqui, ó. Sei, lá. Cara, é show de bola. Show de bola. Parece a Estê falando. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Mulher que não está preparada, nem leia. Porque o pitoco gira ao contrário, viu? Nem leia. O piteco é fogo. Como eu digo, vai cagar rodando que não vai saber para onde vai. O negócio é profundo. Então, é todo um processo, né? Você analisar uma coisa que você sempre acredita. É o que foi na hora quando né, Sami, né? Eu não esqueci, Conceição, né? Eu acho. Conceição, né? Isso. Falou da questão, né, da família aí, da problemática, né? Da mulher pensar nisso e concordar com o homem nisso, né? Com o esposo. Mas é porque ela era muito ensaiadinha, tá? E ele não... Entendeu? Então, a dinâmica disso, de como a gente foi criado, literalmente, né? Aqui em casa, a criação foi muito matriarcal, mesmo tendo um homem na casa. Mas, assim, quem imperava no sentido não ditatorial, mas dinâmica da casa, era totalmente matriarcal. Tanto que, literalmente, quando eu vi esse livro pela primeira vez, eu disse, cara, eu preciso ler esse livro. Parece que é o que falta em mim, entendeu? Assim, no sentido... E aqui a gente é meio lobo mesmo, aqui em casa. Aqui são 3 lobas, né? A minha irmã já é casada, mas moro com minha mãe ainda. E, como eu falo aqui, a loba véia ainda dá um cacete aqui. O negócio aqui ainda é perde o pelo, mas não perde a cisma. Jamais. E rosna forte aqui ainda, viu? 70 anos rosnando e não é qualquer coisa, não. Entendeu? E, assim, então, criou mulheres, assim, realmente de fibra mesmo, de ver o cacete comendo e não fugir, né? E esse livro me ativou essas coisas, assim, sabe aquele virar de chave? Então, sugiro que comprem depois do protocolo de Hashimoto, na Maia.
Porque o livro bom, gente, pelo amor de Deus. Muito bom. Protocolo de Hashimoto. Isso. O protocolo de Hashimoto. É da Laszlo, mas um preço muito bom da Maia. Eu digo mesmo, porque eu compro lá mesmo. Eu, de fato, tenho mais não, ele. Eu pedi isso não, não foi? Pedi mais não. Pronto. Mas muito obrigada pelo apoio, né, da divulgação. A gente tem outro. Mas, de fato, é muito, muito interessante a gente olhar para essa composição do nosso organismo. Então, hoje fica a nossa tarefinha de casa, né? A lição de casa que eu tenho que deixar aqui para vocês entenderem mais e melhor sobre vocês. Então, nós aprendemos sobre nós, a gente vai analisar o nosso corpo físico, façam exames, analisem suas taxas e suplementem. Encontrem, né, as ferramentas para melhorar esses aspectos que estão faltosos, tá? E aí, aqueles aspectos que estão demais, que é o emocional, então a gente tem uma balança que não tem nada e uma balança que está muito grande. Então, a gente tem o físico sem nada, isso no aspecto de depressão. E a gente tem o emocional, o espiritual, que está aí com muito, né, a ponto de pesar para as emoções serem mais densas, mais negativas. E para isso a gente vai escrever, a gente vai conversar, conosco mesmo, a gente vai achar esses recursos, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Que nós já estamos há 2 horas aqui conversando, já é bastante tempo, muito gostoso, mas é muita coisa, né? Alguém quer falar? Eu só vou completar a fala que estava falando das mulheres. Eu tenho a Cidadã das Mulheres Sábias, que ela diz que é a mesma autora, ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Ela faz essa dicotomia entre os, né? Ai, que gostoso. Eu quero falar, então a gente vai já se despedir do encontro de hoje, uma delícia. Teremos o mês inteiro, vou relembrar vocês, convidem quantas mulheres vocês quiserem para estar junto conosco. E agora, sim, o convite seja através de vocês, mas levando também consciência para essa pessoa, né? Então, de repente, a gente está aí ajudando essas pessoas a se encontrarem, a crescerem, a se desenvolverem mais, tomarem uma consciência. E aí, quem sabe, né, a gente muda o destino de uma família lá na frente. Pensando no caso que Ceissa trouxe para nós, imagina uma mulher transformada, né, que não chegaria a magoar, a machucar a sua neta. Então, a gente tem gerações que são salvas com a nossa consciência, com a nossa maturidade. É por isso, minha gente, que eu faço o que faço, que eu trabalho o que trabalho aqui. Nunca foi só óleo essencial, né? Nunca durma com isso, né? Seja feliz com aquilo. Nunca é sobre isso e nunca vai ser, tá? Eu quero deixar uma mensagem para vocês que eu tirei das cartas xamânicas, pensando no encontro de mulheres. Sem combinar com Bruna, ela trouxe aqui as mulheres correm com os lobos, e isso tem muito do xamanismo no sentido de conexão com a natureza, né? E aí conexão com a nossa natureza, nós somos natureza. Então, eu tirei a carta do Paul, que diz assim, ó, vou ler trechos, tá? Trechos. A cada ano, quando a riqueza do verão já se espalhava pela mãe terra e o velho senhor do inverno era apenas uma lembrança, a maior parte dos grupos e da tribo de cada nação se reuniam para uma celebração que ficou conhecida como Polhou. Este momento de reunião servia como uma injeção de ânimo para o povo. Assim como a mãe vê o filho crescendo em seu ventre e sente o coração cheio de alegria, essas reuniões reavivam os talentos que nutriam o povo com novas esperanças. Eu vou reler, tomando a liberdade de, já que fui chamada para estar à frente, né, desse momento, eu vou reler colocando para nós aqui, tá? A cada ano ou a cada mês, quando a riqueza do verão já se espalha
pela Mãe Terra e pelo Velho Senhor do Inverno, era apenas uma lembrança, né? A maior parte dos grupos e das tribos de cada nação, mulheres de cada cidade, de cada estado, se reuniam para a celebração que ficou conhecida como Aroma e Mulher. Este momento de reunião servia como uma injeção de ânimo para o povo, para essas mulheres. Assim como uma mãe vê um filho crescendo em seu ventre, Maia vai fazer 4 anos segunda-feira, né? E sente o coração cheio de alegria, essas reuniões reavivavam os talentos que nutriam cada uma dessas mulheres com novas esperanças. As mulheres já se tornam naturalmente irmãs, umas das outras, através de seus ciclos do Templo da Lua. Por isso, a cerimônia, né, que é chamada de Aroma e Mulher. Um homem e uma mulher podem tornar-se irmão e irmã, assim como 2 homens podem tornar-se irmãos, porém não é necessário que 2 mulheres se unam através de algum ritual para elas se encontrarem unidas, porque, de fato, a energia feminina já é unida pelo potencial da força criativa. Nesses encontros eram feitos partilhas de novas ideias, de novas habilidades e que seriam utilizadas posteriormente por essas sábias mulheres. A outra carta que eu tiro é do animal cobra. A cobra significa transmutação. São raras as pessoas, né, que lidam bem com a cobra. A iniciação na cobra pressupõe que a pessoa tenha vivido e experimentado as múltiplas mordidas de cobra ao longo da sua vida e que tenham se tornado capazes de transmutar todos os venenos que sejam da natureza física, mental, emocional e espiritual. O poder de cura da cobra representa o poder da criação, porque engloba a sensualidade, a energia psíquica, a alquimia e a reprodução e a ancestral, quando o seu espírito torna-se imortal. O ciclo de transmutação, que consiste em viver, morrer e renascer, é simbolizado pela pele da cobra, pela troca da pele da cobra. A energia da cobra é a energia da totalidade, da consciência cósmica e da capacidade de viver as experiências de peito aberto, sem oferecer resistência. É a consciência de que todos os elementos da criação possuem o mesmo valor. Assim, se a pessoa estiver centrada no estado de espírito correto, saberá que aquilo que é normalmente encarado como veneno pode ser comido, digerido, assimilado e transmutado. O veneno sempre pode ser transformado em energias positivas. Espera aí, que já tem aqui a parte. Atrás do presidente do seu partido, o Olavo Mendes. Não foi até esse momento mesmo. Lindo, né? Essa mensagem que recebemos. Sim. Total sentido. Complementa muito. E é isso que eu deixo para vocês, com o objetivo de nós continuarmos juntos nesse mês com Aroma e Mulher. Então, quinta-feira que vem, venham para a aula de Bruna sobre quais medicinas naturais podemos usar, além do exercício que já falamos aqui. A gente vai conversar ao longo da semana, tá? Lá pelo Instagram da Maia Aromaterapia, que eu vou pedir sempre licença a vocês e o apoio ao meu trabalho, né? Então, vou divulgar também os produtos que eu trabalho, que podem ajudar vocês numa ferramenta, como ferramentas, para a gente melhorar cada vez mais a nossa vida, a nossa condição de estarmos vivas aqui. Tá bom? Gratidão por hoje, imensa gratidão. Cheiros bem grandes no coração de cada um de vocês. Boa noite, descansem bem. 2 horas de grande conversa, de uma troca bem gostosa. E
Hajam, ação para a gente subir todas as emoções. Tchau, gente. Tchau. Gratidão. Gratidão. Boa noite, tchau. Boa noite. Parece ser demais, né? Achei que se cuidem. Deixar vocês irem. Aí, e quem você quer?